Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso projeto. Esse projeto é que a gente conversou em sala de aula sobre a detecção de face, a classificação semântica da imagem, que é o nosso terceiro item que a gente está estudando. E basicamente a gente dá continuidade àquela teoria que a gente já mostrou em sala de aula. A gente vai rodar esse código agora. Peço que vocês façam exatamente isso que eu estou ensinando para vocês, que vocês vão chegar no mesmo resultado. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, me manda um e-mail, vamos resolver junto, mas não deixa de criar esse projeto, tá bom? Acessem, primeiro ponto, acho que vocês têm que acessar o GitHub e csueira91, que é onde está todo o meu repositório que eu trabalhei com vocês. Vocês vão aqui em repositório e vai estar aqui detecção facial, tá bom? Vocês cliquem em detecção facial e aí vai ter esse projeto que a gente vinha conversando, em que a gente comparou o Elon Musk com cabelo e o Elon Musk sem cabelo. Lembram que eu joguei até o desafio para vocês, em que teria a importância da gente criar um projeto que tivesse lógica, que é isso que vocês vão me entregar agora, em cima dessa arquitetura que a gente está fazendo de programação de visão computacional, que é a nossa programação de classificação semântica, tá bom? Então vamos lá. O que que acontece? Aqui você vai precisar dessas imagens inicialmente para a gente começar a fazer o nosso teste. Depois você vai poder pegar qualquer imagem na internet, até suas imagens pessoais, e a gente vai poder trabalhar. E é super importante que você faça esse teste para você ter certeza de como o código funciona, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer a primeira parte? Eu vou fazer novamente, então a gente vai aqui em Code, Download Zip, tá? Vai fazer o download. Nós vamos lá na pasta em que ele fez o download, vamos extrair eles aqui, tá? Feita a extração, o que que nós vamos fazer? Nós vamos verificar se tem as fotos e se tem o nosso código-fonte. Mas aconselho a vocês não abrir esse código-fonte diretamente. Se você já fez aí na ansiedade, já fecha esse, seu, esse seu código. Vamos abrir ele diretamente primeiro aqui no Python. Então, ó, eu tinha isso aqui. Eu vou abrir o meu New Project. Definir aqui, ó, segmentação. Opa. Segmentação, que é a minha segmentação semântica, tá? New Windows. Ele vai abrir uma tela totalmente desconfigurada, uma tela nova para mim, uma tela que está do zero em configuração. Por que eu estou pedindo isso para vocês? Para vocês fazerem de acordo com o que vocês têm instalado. Eu, no momento, tenho um Python 3.9 instalado. Não sei qual que vocês têm. E eu tenho a configuração também do Windows 11. Na casa de vocês pode ter outra configuração. Então, por isso é importante que vocês iniciem esse projeto totalmente do zero na casa de vocês para não ter nenhum problema de configuração, tá bom? Então vamos lá. Feito isso, abriu aqui a página totalmente do zero. Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o código aqui dentro, correto? Vamos lá no GitHub. Volta lá no seu GitHub. Voltou? Legal. Tá aqui no GitHub, abre teu main.python, né, que é o .py. Perfeito. Como é que a gente copia esse código? Você pode colocar aqui, Ctrl C, ou você vem na maneira mais fácil, que é o Copy Raw Contact. Copiou, cola aqui na tua pasta. O que que a gente vai precisar aqui? A gente já percebeu que o código tem as imagens em onde elas fazem as comparações, certo? Essas duas, desculpa. Então, o que a gente vai ter que encontrar onde estão essas imagens, que é o que nós fizemos os downloads, perfeito? Que você fez o download, que acabamos de abrir, e colocar para a pasta que está esse seu projeto. Então, como é que a gente faz isso? Vamos lá. Abre aqui a segmentação semântica, que foi o que a gente criou, e é aqui que fica o seu projeto. Ó, C2. User Cloud PyCharm Project barra semântica, segmentação. Tá? Como eu encontro isso para não precisar escrever? Botão direito, Open in Explorer. Ele vai abrir exatamente onde está o teu arquivo. E ele vai te dizer aqui, ó, segmentação. Tá bom? Pego as imagens que eu baixei, né? Acabei de baixar com vocês, copio elas, somente as imagens, tá, pessoal? Copio ela e coloco aqui na raiz do meu projeto. Feito isso, copiei e coloquei na raiz do meu projeto, eu volto aqui no meu projeto em que eu vou desenhar essa estrutura de programação e ele está contido lá, tá bom? Entenderam até aí? Perfeito, vamos lá.
O que a gente faz aqui? A primeira coisa que a gente vê é que a gente tem duas bibliotecas para serem instaladas. E eu quero ressaltar uma coisa. Aqui a nossa biblioteca que a gente já conhece, que é a nossa OpenCV, tá? Mas eu quero ressaltar e lembrar vocês o que a gente conversou em sala de aula. A Face Recognition, ela não é uma biblioteca que trabalha sozinha, tá bom? É uma biblioteca que, por mais que eu tenha ela importada somente nesse código, ela tem auxílios de outras bibliotecas que não são chamadas nesse código aqui que eu estou fazendo, mas é chamado por trás, pelo background desse código, tá bom? Que são quais bibliotecas que a gente até bateu um papo em sala de aula e vocês devem lembrar, que é a minha biblioteca CMake, e Make aqui, desculpa, CMake, e minha biblioteca Delib. Tá? Essas duas bibliotecas precisam ser importadas para constituir o meu Face Recognition, que senão eles dariam um erro. E é importante a gente sempre aprendeu, né? Uma coisa interessante, a gente sempre aprendeu em vir aqui em File, Setting, né? Project segmentação do nome do projeto, né? E selecionar a biblioteca que eu quero. Isso aqui está corretíssimo, você pode fazer assim, tá? Mas eu vou ensinar uma outra forma para vocês, que é a forma em que ele vai instalar, não digo que da maneira mais correta, mas ele consegue instalar fazendo a atualização melhor, tá? Porque na casa de vocês, diferente do NASP, ele não vai ter o bloqueio de firewall. Então, ele vai conseguir trazer melhores informações atualizadas. E como é que a gente faz isso, tá bom? Que é como o mercado até usa, tá, pessoal? Muito interessante isso. Você vai aqui embaixo, está escrito terminal, ou Alt F12, clica. Nessa seta aqui que você vai selecionar, você tem três opções. Git Bash, acho que de vocês vai estar só Windows PowerShell e Command Prompt. Coloca aqui no Command Prompt, tá? Ele vai te direcionar para essa tela e você vai começar a instalar as bibliotecas aqui dentro. Primeira que a gente já conhece e vai instalar. Pip install OpenCV-Python. A gente já conhece a biblioteca tranquilamente, certo? A gente aperta Enter e ela começa a ser instalada, tá bom? Então ela instala o NumPy aqui, que a gente já conhece que precisa ser instalada, ela já puxa a última versão do NumPy e começa a ser instalada normalmente. Essa é a visão que você vai ter quando vai estar instalada, tá bom? Tendo instalada essa biblioteca, a gente vai para a próxima, que é instalar as bibliotecas que compõem o Face Recognition. E é nessa ordem, tá? Então vamos fazer pip install, tá? CMake e Enter. Biblioteca instalada, a gente vai para a próxima, que vocês lembram que a Delib é onde faz os pontos de cardinalidade, onde a gente faz as direções, onde estão as vértices do meu rosto, ele define onde estão os pontos cardeais dos meus rostos. Então, qual é o padrão que eu tenho do olho da imagem, qual é o padrão que eu tenho da boca, qual é o padrão que eu tenho do rosto. Quem define essa versão, esses pontos onde estão segmentados, é o meu delib. Então vamos fazer a mesma coisa que a gente fez para as outras duas bibliotecas. Pip install, delib e enter. Se vocês estiverem com problema na hora da instalação desse delib, eu peço que provavelmente vocês vão estar no Windows 10 e vão estar na versão 3.10. Eu vou fazer um outro vídeo, se vocês tiverem esse problema, acessem, tá bom? Mas quem não tiver, que eu espero que ninguém esteja esse problema, a gente instala a última biblioteca que a gente está conversando, que é Face Recognition. Então, pip install. Você pode copiar aqui para você não ter problema, Ctrl C, Ctrl V. Opa, não funcionou. Vou fazer de novo. Posso fazer dessa forma, tá? Enter. E ela vai instalar agora, puxando a biblioteca CMake, delib para compor isso que ela precisa. Essa biblioteca, ela demora um pouco para instalar,
Aqui no meu computador, como eu já tinha instalado antes, ela está sendo um pouco mais rápida. Tanto a Delib quanto a Face Recognition, provavelmente de vocês, demorem um pouco, não se preocupe. Uma média aí, às vezes, de 5 minutos que demora para instalar, outras instalam bem mais rápido, mas é normal. Instalou as 3 bibliotecas, excelente. A gente já está, e aqui ainda está instalando, tá, pessoal? É importante que vocês deixem finalizar para rodar o código. Aqui a gente está com as bibliotecas instaladas. Vamos até minimizar e começar a estudar esse código aqui. Bom, como é que funciona essa estrutura? Aqui eu vou até deletar o que eu comecei, né? A gente vai voltar aqui, não sei, sem problema não, mas eu vou deixar o código mais enxuto para a gente conversar. E esse código provavelmente vocês vão estar enxergando, esse exatamente aqui vocês vão estar enxergando lá no Git, tá? O que acontece aqui, pessoal? Primeira coisa que a gente tem que bater o olho. A gente está fazendo o que a gente já conhece, que é fazer o load das imagens, né? Mas a gente não está usando mais o OpenCV para isso. A gente não está usando o CV2 para fazer o load da imagem. A gente está fazendo o quê? A gente está fazendo o load da imagem, carregando a imagem pelo Face Recognition. E olha, lembram da normalização que a gente vem conversando. Se a gente faz o load, que é FR, porque eu defini aqui, né, meu alias do Face Recognition, load image file, trouxe a minha imagem, que é essa aqui. Olha só, eu vou até trazer a imagem do Elon Musk, que é a principal que a gente vai começar agora, né? Que a gente vai conversar. Olha só, se eu der um print nessa imagem, print não, vou dar um show nela, que é para mostrar, então, inclusive está até aqui embaixo, olha só. Para mostrar para vocês como essa imagem se comporta na hora que eu vou fazer mostrar a amostragem dela normalizada. Olha só isso aqui, vamos lá. Demora um pouco, ela está fazendo normalização, isso é normal, no computador de vocês também vai demorar. Eu acho que não abriu aqui, vamos, ou abriu atrás? Não, não abriu. Ó, mudei o nome dela aqui. Então o que a gente fez? A gente definiu para essa imagem, logo que eu fiz o load dela, já me traz sem um tratamento que eu vou fazer daqui para frente. Observem o que acontece. Quando eu faço o load da imagem pelo meu Face Recognition, a minha imagem automaticamente ela vem normalizada. E lembra da normalização que eu falei para vocês? Parece um avatar aqui. A normalização ela tem que ser basicamente da forma mais fácil em que o meu sistema consegue identificar. Então aqui ele identifica como azul. Perceba que existem umas arestas muito mais ressaltadas aqui do que na outra imagem. Se vocês quiserem começar a observar se isso é uma realidade, comecem a observar a imagem original e vejam a diferença que vocês consigam ver detalhes que vocês enxergam aqui que não são mais vistos aqui. Mas e isso se forma uma aresta diferente. Olha só o olhar da pessoa. Ela não está azul, né? Por quê? Porque não foi feita uma normalização, já que o código tem conseguido identificar. Já a boca está mais azul do que o restante do rosto. Isso é uma forma de normalização, tá? Que a gente já veio conversando. Beleza, legal, mas a gente não quer mostrar isso para o usuário final. E o que a gente já aprendeu com o OpenCV é que ele consegue ter uma função que se chama Color BGR, que é nada mais nada menos que transformar aquela imagem sem normalização. Ela me volta a minha imagem colorida, né, meu RGB, que a gente já vem conversando sempre, tá bom? E o que a gente faz? A gente pega essa minha mesma imagem, né, e transforma ela como CV2.cvtcolor, trago a minha imagem, tá? Vou até tirar aqui para ficar mais fácil. Trago a minha imagem para uma primeira variável, né? E eu trago aqui o meu cv2.colorbgr, que vai trazer a imagem agora colorida e não mais normalizada. E você me pergunta, putz, calma aí. Se eu estou movendo a minha imagem não normalizada, significa que quando eu for usar ela na configuração de comparação, ela então vai ser menos eficiente porque ela não vai ser normalizada? Não. Isso que nós estamos fazendo é só para mostrar para o usuário, dentro do código do Face Recognition,
ela está normalizada e já está fazendo essa comparação automaticamente, ok? Legal. E aí a gente faz a mesma coisa do que a gente fez aqui na primeira, para a imagem que a gente quer fazer o teste se é algo parecido com a outra. É a mesma, são as mesmas pessoas? Basicamente, essa é a pergunta que a gente está respondendo. Sim ou não? Então, a gente faz a mesma coisa na imagem que a gente quer comparar com aqui de cima. Feito isso, o que, que nós vamos fazer agora? Eu primeiro, aqui eu primeiro vou começar a identificar as faces, né? Lembra que a gente conversou que a gente tem pontos coordinais das faces? Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz aqui é o meu Face Localization. O que que é o Face Localization? Ele vai identificar, o nome é bem mais tranquilo até de se entender, que ele localiza onde está a face. Basicamente isso, tá bom? Então eu coloquei aqui embaixo até um quadrado, eu criei um quadrado aqui, desculpa, um quadrado, um retângulo, para vocês entenderem onde é que ele está fazendo essa forma, entendendo onde é que está esse rosto, tá bom? E aqui eu dei um print para vocês observarem onde é que está essas partes de cardinalidade do meu rosto, tá bom? Então, onde é que são os meus, lembra dos meus pixels? Onde é que está meu X e Y? Bom, ele vai me trazer aqui. Vamos ver aqui, até debugando para a gente ver ponta a ponta. Vamos lá. Tive um pequeno problema aqui, mas acho que vai continuar. Bom, debugando, eu aperto meu F8, ele vai trazer as minhas variáveis, desculpa, os meus pontos vetoriais, onde é que eles estão aqui. Então, ele identificou que a minha face está no 143, no 707, 605 e 245. Professor, fiquei confuso. O que é isso, né? Onde é que está esses pontos aqui? Bom, se você parar para observar, isso aqui faz um quadrado. Vamos olhar? Bater o olho aqui, o que que acontece? A gente abre aqui a foto do Elon Musk. Desculpa, a gente tem que abrir ela pelo Paint. Abre a foto pelo Paint, a gente começa a entender onde é que está esse quadrado, onde é que está essa face, né? A gente já conhece que é mais ou menos uma face, vou pegar o verde, que é o que a gente vai fazer, ele identifica dessa forma mais ou menos, né? Essa é a forma que a gente consegue identificar uma face. E como é que ele encontrou? Ele dá a nossos pontos cardinais de acordo com a imagem que está aparecendo. Então, eu vou pegar aqui, vou desenhar até com esse verde, para a gente entender mais ou menos onde é que está esse desenho. Então, o primeiro que ele me manda aqui é o 143.707, tá? Então, se a gente for aqui, ó, eu vou desenhar mais ou menos para vocês entenderem, tá bom? Então, 743, ó, mais ou menos aqui. Bom, mais ou menos aqui eu vou colocar assim, só para vocês começarem a ter noção, senão a gente vai perder tempo. 707 já está mais ou menos aqui, né? 707 está mais ou menos aqui. E a gente vai agora para o nosso 605, 245. Bom, 605, né? Vamos olhar aqui, 605. Opa, 605. Mais ou menos aqui, né? Acho que está um pouco torto, né? Isso aqui não está formando o quadrado certo. E o meu 245. 245 aqui. Opa, aqui. Não está um quadrado tão bonito que eu fiz aqui. Basicamente, isso aqui que ele vai identificar o nosso rosto, tá bom? Esses são os pontos que ele identificou onde é que está esse quadrado, onde é que está a nossa face, a face do Elon Musk, tá bom? E se você tiver várias imagens, ele vai identificar as coordenadas de cada face, tá bom? Então, se você tiver 5 faces dentro de uma imagem, identifica as 5 faces. Vamos voltar? O código, basicamente, ele vai identificar essa imagem. O que é esse zero aqui na frente? Eu coloquei esse zero
porque eu posso ter dentro de uma foto, como eu já peguei aqui, vários rostos. Aqui eu tenho 6 rostos. Então, o 0 é o primeiro rosto que ele identificou, depois o segundo é o 1, 2 é o terceiro rosto e assim por diante, tá bom? Aqui eu coloquei que é o 0. E aí eu mandei um print me dizendo assim, ó, me diz o resultado desse Face Cognition, tá? Que é isso que está aparecendo na tela de vocês. E eu coloquei só para vocês observarem, né? Vou até rodar agora aqui, onde foi que ele identificou esse quadrado, que foi exatamente, que onde identificou o rosto, que foi exatamente esse quadrado que a gente desenhou agora no Paint. Vamos dar uma olhada. Olha lá, basicamente aqui, tá bom? Errei acho que um pouquinho aqui, né? Não era tão aqui, era muito mais para cá. Legal. Eu vou até tirar, deixar esse aqui um pouco de fora, para a gente não se confundir. E aí, lembram do que a gente conversou sobre a biblioteca delib? A biblioteca delib, ela basicamente, ela delimita onde são os pontos vetoriais que vai se formar as arestas de cada objeto em que ele acha padrão dentro daquele rosto. Então, o seu olho tem um padrão, o seu nariz tem um padrão, a sua boca tem um padrão, o seu rosto, o formato do seu rosto tem um padrão, e basicamente isso é que ele analisa para olhar e falar que aquilo é igual a uma outra foto. Então, eu vou fazer o Face Encode das duas fotos, porque eu vou pegar agora a biblioteca do Face Recognition, que tem o delib dentro, ver quais são as coordenadas daquela imagem. Ele também vai falar assim, olha, o olho dele tem as mesmas coordenadas dessa outra foto, que também tem a mesma coordenada desse olho. E assim por diante, ele vai ficar falando isso, né? O olho é igual, o outro olho também é igual, o nariz é igual, a boca é igual. Então essa foto é o mesmo personagem do que essa outra foto, tá? Então a primeira coisa que eu faço é fazer o face encode da primeira imagem que a gente subiu aqui em cima, que é do Elon Musk. E eu fiz uma imagem, peguei na internet que uma imagem que vocês já conhecem, que é o Elon Musk careca, né? Lógico, vocês sabem que ele não é, mas supondo que ele tenha feito algum crime, aí como é que a gente descobre se é ele ou não é, né? Já que ele está bem diferente daqui, tá bom? Então eu peguei essa imagem e fiz o encode dela também, lembrando que esse 0 é exatamente para a gente identificar essa imagem do rosto 1, tá? Depois eu vou até fazer um while aqui para a gente ver e identificar várias rostos dentro de uma imagem e ver se aquele rosto corresponde ao que a gente está tentando comparar, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Basicamente, a gente só precisaria fazer a comparação, que é o que a gente está falando, né? Qual é a comparação? A comparação é o seguinte, eu estou pegando as duas imagens pelo meu Compare Face e vou fazer essas duas imagens se compararem. Uma é do meu encode do Elon e outra é do encode Elon Test, que eu estou fazendo ela para testar, tá ok? E aqui é a distância que essa imagem é parecida com a outra. Então aqui eu tenho 0,37. Quanto mais próximo isso aqui de 1, mais parecido eu sou, tá bom? E aqui, se isso for verdade, se elas forem parecidas umas com as outras, eu trago true, que é verdade, e trago a minha distância, tá bom? Então, eu vou rodar essa imagem que vocês já sabem o resultado, mas basicamente é aqui, e vou fazer um teste com vocês pegando outras imagens da internet. Então, essa imagem tem essas coordenadas, rodei as duas imagens e meu código me traz que ela é verdadeira. Vamos bater o olho em outra imagem aqui? Vamos colocar aqui a imagem do Elon Musk. Elon Musk. Como escreve Elon Musk? Agora fiquei... Elon Musk. Careca, que eu já tinha escrito, né? Vamos pegar uma outra imagem dele aqui. Vamos pegar... Que tal essa imagem aqui que está bem distorcida? Vamos ver se nosso código consegue gravar isso. Vamos colocar aqui no lugar da nossa teste. Substituo, né? Não tinha feito esse teste, vamos ver agora se realmente funciona ou não. Isso é ao vivo praticamente. Vamos lá. Ele está rodando a primeira imagem que a gente já tem as coordenadas, que já são os padrões, e ele vai bater... Opa, não funcionou por quê? Bom, não substituiu, substitui de novo aqui. Só um momento.
Ah, porque eu estava em outro projeto, que era o projeto que eu estava testando inicialmente. Então, aqui na segmentação, substituo e provavelmente agora deveria funcionar, né? Deixa eu fechar tudo que tem para fechar aqui e vamos lá. Rodando. Será? Bateu o olho. Será que ele deu como verdadeiro? Deu como verdadeiro. Então, esse cara aqui, ele identificou que é o mesmo desse aqui. Estão com expressões totalmente diferentes, mas os padrões que a gente vem conversando são os mesmos. Vamos bater o olho em outra imagem para ver se é parecida. Desculpa, diferente, né? Vamos colocar aqui, sei lá, é, quem eu posso colocar aqui? Bill Gates. Olha lá, pegar a foto do Bill Gates. Não salvou dentro da minha pasta, mas não tem problema. A gente vai salvar aqui o Bill Gates. Ah, porque tá com uma imagem de internet, né? Vê se a gente pega essa aqui, fica mais fácil. Pronto, JPEG. Vamos lá no meu projeto que é o segmentação. Vamos substituir. Vamos voltar aqui no projeto, já com substituição. E vamos ver se ele identifica que o Elon Musk é igual ao Bill Gates. Se for verdadeiro, ele está true. Se for falso, ele está false. Vamos ver. Deixa eu rodar, acho que não rodou. Agora vai. Pegou os pontos e ele me traz que essa imagem não é verdadeira, tá bom? Então, com isso, a gente não consegue ter. E a distância é muito longa, perceba aqui, ó, é muito diferente, 0,73, tá bom? Então é muito distante. Então, essa imagem não é verdade. Basicamente é isso que a gente analisaria. Porém, aqui esse é o código em específico. Agora eu quero mostrar para vocês como é que a gente evolui esse código, que é o que vocês vão fazer. Bom, eu tenho aqui uma imagem de pessoas, tá? Pessoas, tá? E elas têm vários rostos, né? Por exemplo, vou até tirar aqui, né? Já tirei, na verdade. Por exemplo, se a gente pegar o rosto 1 dessa imagem, vamos ver qual é o rosto 1, porque eu estou identificando o rosto 0 aqui, que ela vai pegar como imagem. Qual é o primeiro rosto que ela vai identificar? Vamos lá. Ele fez o ponto corte me deu aqui o endereço onde está o rosto dessa imagem. E o primeiro rosto foi dessa menina. Vamos ver o segundo rosto. Vamos ver quem é o segundo rosto dessa pessoa que ele vai identificar. Mudou já minha informação de que está o rosto, né? E ele me identificou essa outra menina e assim por diante. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Olha só, a gente tem a foto do Bill Gates. Vamos ver se existe algum Bill Gates aqui dentro. O que a gente deveria fazer, que é o que eu quero que vocês evoluam em cima disso. Primeira coisa que eu bati o olho aqui. Bom, eu não posso ficar número a número aqui trabalhando. Então, eu preciso criar uma variável que toda vez que ela varra aqui, ela mude, né, o rosto das pessoas. Então, eu vou criar aqui um while true. Tem que ser com letra maiúscula, true. Tá bom. Faço aqui a minha indentação, meu while true. E no final dessa comparação que eles estão fazendo aqui, né, que se é verdadeiro ou falso, eu adiciono uma variável. Eu adiciono uma variável de mais um. Vou declarar essa minha variável aqui em cima, né, para ela ficar rodando. E basicamente é o seguinte, ele vai vir aqui como zero, vai olhar o rosto zero e vai verificar se esse rosto zero... Vou até tirar isso aqui para não ficar muito pesado para o código.
Ele vai verificar se o rosto 0 é igual ao do meu teste, né, do meu Bill Gates. Ah, aqui também tem que ficar uma variável. Por quê? Porque ele está analisando o rosto da vez. Vai bater o olho, vai passar e vai verificar se é falso. Depois ele parte o segundo, verifica que isso é falso. Vamos ver aqui, ó, se é uma verdade, se isso acontece. Vamos lá. Primeiro rosto, ele está vindo aqui, vai bater o rosto 0. Identificou aqui o rosto 0. Tá vendo? 196, 265, 285, 175. Ele vai ver se isso é verdadeiro ou falso. É falso. Vai para o segundo rosto, que é o rosto 206, 175, 295, 86. E ele é falso também. Vai para o terceiro rosto. Vamos ver se esse rosto é o Bill Gates lá dentro. E a gente sabe que tem 6 rostos aqui. Não, é falso também. Vai por quarto rosto e depois desse só temos mais 2. Vai por quinto rosto e depois desse só temos mais um. Falso também. Quando ele for tentar rodar agora o código vai dar erro. Por quê? Porque ele não vai encontrar mais o sétimo rosto. Então ele vai bater o olho e falar assim, opa, não tem o sétimo rosto. Tá ok? Então basicamente é isso. Eu consigo varrer uma imagem totalmente, tá? Com o rosto e verificar se isso é verdadeiro ou falso. Vamos fazer um trabalho em que a gente identifique isso aqui? Não sei quantos de vocês sabem, se a gente for aqui no Google Imagens, opa, eu tenho como arrastar essa imagem e achar semelhante. Vamos ver se esses modelos aqui trabalharam em outra foto de publicidade, que aí a gente consegue saber onde eles estavam, né? Vamos ver. Bom, acho que é eles aqui, se não estou enganado. Bom, acho que não são essas pessoas. Então, o que a gente pode fazer, tá? Vamos copiar essa imagem para agora ter tudo verdadeiro, tá ok? Testam isso em casa de vocês para vocês começarem a verificar. Pega uma foto de vocês aí que esteja numa imagem, outra que não estão e vamos tentar entender onde vocês conseguem encontrar vocês em alguma foto, né? Vamos lá. Mudei aqui, agora teoricamente tudo isso aqui tem que estar verdadeiro, porque as duas imagens são iguais. Ele vai rodar agora e vai identificar. Deu falso por algum motivo, vamos verificar o que aconteceu. Pessoas Elon Musk. Ah, porque eu estou no local errado. Vamos lá voltar de novo. Tenho que ir lá no meu projeto, que é esse aqui. Eu vou pegar essa foto aqui que eu estou comparando, vou editar e vou escrever ela Hello. Opa, é só com L, né? Beleza, e agora sim vai dar certo. Tem que dar tudo true. Ele bateu o olho na primeira imagem e viu se essa imagem é parecida com a dentro lá. Ah, detalhe, pessoal, estou aqui também, cometi outro erro. Se eu tenho vários rostos na outra imagem, eu tenho que ter várias variações na outra imagem. Agora, olha que interessante aqui dentro. Aqui eu estou comparando o mesmo rosto do que eu estou comparando o mesmo rosto que eu encontrei na primeira com o rosto que eu encontrei na segunda. Pode ocorrer que nem sempre o rosto que eu encontrei na primeira é o rosto que eu encontrei na segunda, tá bom? Mas vamos ver se isso acontece aqui. Vamos ver. Se ele encontrou os mesmos rostos, vai dar true. No caso, deu falso. Então, o rosto que foi encontrado nessa imagem já foi encontrado diferente nessa outra imagem. E eu acho que aqui era Elon Musk. Temos mais o erro, mas é ao vivo é assim, gente. Vamos lá. Agora, teoricamente, tem que dar tudo true. Vamos ver. Se ele encontrou o mesmo rosto iguais.
Deu true. E a imagem é perfeita. Tá vendo? É 100% igual. E a próxima, porque ele está verificando, 100% igual também. E assim por diante. O que eu quero que vocês façam? Devido a esse código, tá bom? Peguem imagens que sejam parecidas na internet, que uma pessoa esteja em um lugar, outra pessoa não esteja. Sabe aquela imagem, sabe aquela brincadeira do encontre e olhem? Isso funciona aqui. Você consegue fazer esse trabalho aqui. Quem já pensou nisso, pode fazer dessa forma. Eu quero que vocês postem para mim uma lógica em cima desse código aqui. Não vale criar exatamente o que eu fiz aqui. Lógico, vocês podem usar o while true, não tem problema para fazer varredura, mas eu quero que vocês dê vida, criem mensagem quando vocês encontram as pessoas, quando for muito próximo, abaixo, quando a distância de comparação for abaixo de 0,5, fala muito parecido, pouco parecido, quando acima é muito, pouco parecido. Quero que vocês contem uma história dentro desse código aqui. Se ainda tiver dúvida, vou deixar meu e-mail lá no Canvas. Me mandem para a gente sanar isso. Tá ok? Obrigado a todos e boa aula para vocês.